Bom, pessoal, revisãozinha rápida aqui sobre direito administrativo, no que tange ao assunto de responsabilidade civil do Estado. É um assunto que está sendo bem recorrente ultimamente nas últimas provas da FCC, que caiu no concurso de defensor público e no DRT segunda região para analista judiciário. Vamos lá, vai começar aqui, no texto constitucional, artigo 37, parágrafo 6º. As PJs de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso da culpa. Bom, é um parágrafo confuso. A primeira vez que eu li isso, não entendi nada, até que eu criei esse desenho aqui, que me ajudou a esquematizar isso na minha cabeça para nunca mais esquecer. Bom, tudo vai começar aqui no Estado. Quando eu falo Estado, leia-se entes federativos, tá? União, Estado, DF, municípios. Vamos supor que esse Estado aqui, ele contratou essa concessionária, uma PJ de direito privado, para prestar serviços públicos de transporte. Daí esse carinha que estava dirigindo, e um belo dia ele tropeçou nessa pedra aqui e causou um acidente. Aí várias pessoas aqui morreram. Tá, a pergunta é, a responsabilidade desse acidente vai recair sobre o carinha que estava dirigindo, sobre a concessionária que foi contratada pelo Estado ou pelo Estado que contratou a concessionária? Bom, em regra, essa responsabilidade vai recair sobre a concessionária de maneira objetiva. O que é essa tal responsabilidade objetiva? É a responsabilidade que independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, a regra geral é que essa concessionária, a PJ de direito privado, prestadora de serviço público, responderá pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Tá, por que a regra? Porque há uma exceção. Se essa concessionária aqui for pobre, se ela tiver em estado de falência e não tiver condições para ressarcir o dano que ela causou, aí o Estado vai ser responsabilizado de maneira subsidiária, tá? Então essa é a exceção. E esse carinha aqui? Agora cabe o final do parágrafo. Assegurar o direito de regresso contra o responsável no caso da dolo-culpa. O que é isso? Direito de regresso. Esse carinha aqui vai ter a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Essa responsabilidade é caracterizada pela dependência, ou seja, depende da comprovação de dolo ou culpa, tá? Então, a menos que se prove o dolo, até que se prove o dolo ou culpa, não vai haver o direito de regresso, tá? E esse tal responsável aqui, que ele fala do parágrafo, é o carinha aqui. Então, trocando em miúdos, esse carinha aqui vai ter a responsabilidade subjetiva e, enquanto não for comprovado o dolo ou a culpa, não vai haver o direito de regresso. O que é esse tal direito de regresso exemplificando? Vamos supor que essa concessionária teve que pagar 5 mil para cada pessoa que estava no ônibus. Beleza. Aí, 5 dias depois, por quê? Porque ela tem responsabilidade objetiva, tá? Então, 5 dias depois foi comprovado o dolo desse funcionário. Ele teve a intenção de causar o acidente porque ele tinha um inimigo lá que estava no ônibus. Então, cara, foi comprovado o dolo. Então, vai haver o direito de regresso. Então, esses 5 mil vai recair sobre o funcionário. Esse é o famoso direito de regresso, porque foi comprovado o dolo ou a culpa. Bom, como isso cai em prova? Carlos, servidor público municipal, deixei até a resposta aqui. Carlos, servidor público municipal que atua em hospital de rede pública estadual, no exercício regular de sua função, aplicou determinada medicação em um paciente que, sendo alérgico à mesma, acabou vindo a óbito. No procedimento instaurado para apuração de responsabilidade, restou comprovada a ausência de culpa de Carlos. Então, cara, já ganhei a questão. A ausência de culpa, ou seja, não vai haver direito de regresso, porque não houve a comprovação de culpa, a menos que seja comprovado o dolo, né? Claro, porque é dolo culpa. Eis que o mesmo apenas seguiu a prescrição do médico responsável, também servidor do mesmo hospital. Inconformados, os familiares falecidos solicitaram à Defensoria Pública a adoção da medida judicial cabível para a responsabilização pelos danos sofridos. Diante da situação narrada, bom, como a resposta aqui já está explícita, que é a letra A, eu vou começar pela letra A. O Estado e o servidor responsável pela prescrição do medicamento respondem solidariamente e de forma objetiva. Já está errado, porque o Estado responde de maneira objetiva e o servidor que aplicou a injeção de maneira subjetiva. Então, já para de ler. Incide a responsabilidade subjetiva e exclusiva do Estado. Errado também. A responsabilidade do Estado é objetiva, porque independe da comprovação do dolo ou culpa. Descabe a responsabilização do Estado. Já para de ler também, cara. Não há de se falar de descaber a responsabilização do Estado, porque, cara, ele é a tal PJ de direito público. Nesse caso, não há concessionária, tá? Eu gosto de usar o exemplo da concessionária porque abrange mais coisas. Mas no caso da questão, é o próprio Estado que está prestando serviço público, tá? Então, o Estado é a tal PJ de direito público.
Então, descabe a responsabilização do Estado. Já está errado, já para de ler. O Estado somente poderá ser civilmente responsabilizado pelos danos sofridos pelos familiares se comprovada a prestação deficiente. Cara, já para de ler. Não precisa da comprovação de nada. O Estado vai ser responsabilizado e pronto. É a responsabilidade objetiva, porque independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, a regra é geral. Quem prestou serviço vai responder pelos danos causados pelos seus agentes, no caso, a terceiros. Então, a letra A, cabe a responsabilização objetiva do Estado, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, de qualquer dos servidores, sendo esta última, a comprovação de dolo ou culpa, circunstância necessária apenas para fins de direito de regresso. Aqui está perfeito. Então, alternativa letra A.